Bem-vindas, meninas, tudo bom? Oi, Diva. Oi, galera, tudo bem? Que bom, tudo bom. Estamos ouvindo super Bom, bem, boa noite. Cris. Boa noite, Angélica. Também tá ótimo o som. Gente, a gente já já vai começar. Eu só vou esperar assim alguns minutinhos. E aí, enquanto isso, eu queria dar um recado para vocês. Eu vou estar acompanhando aqui o chat, enquanto as nossas maravilhosas palestrantes vão estar aqui no webinar com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, curiosidade, podem escrever no chat que eu estou acompanhando, tá bom? E como vocês sabem, essa é mais uma ação do CETICT para a semana Fashion Revolution, que é uma semana super importante para a moda, onde a gente visa conscientizar os processos, conscientizar a própria fabricação do produto de moda, porque a gente sabe que tem muita coisa ainda a melhorar e nós somos os agentes dessa mudança. Então, esse webinar que vocês estão participando vai ser muito bom, porque vocês vão aprender muitas coisas e isso pode mudar a cabeça de vocês para a gente agir melhor, fazer melhores produtos, quem é da área de moda e quem não é, quem é consumidor de moda, que todos nós somos, também vai aprender muita coisa boa hoje aqui, tá bom? Então, ó, bastante gente aqui, ó, já vi que a Rosana Nakarato está aqui, nossa querida professora, tem vários alunos aqui, ó, já vi a Vitória, olha só, gente, muita gente, legal, hein? Muito, muito bom. Bom, então vou pedir para a Cris e para a Angélica se apresentarem para a gente poder dar início ao nosso webinar. E aproveitem, gente. Podem falar aqui pelo chat que eu estou acompanhando vocês, tá bom? Vamos por ordem alfabética, gente? Vamos, né? Boa noite, eu sou a Angélica Coelho. Eu sou consultora técnica do Senai CETICT, eu trabalho no Instituto Senai de Tecnologia. Nosso instituto é voltado para texto e vestuário. Hoje eu atuo como pesquisadora e como desenvolvedora de projetos dentro do Fashion Lab, que é um laboratório aberto que nós temos lá no Senai CETICT, voltado para a indústria da moda. Então a gente traz novas tecnologias e novos modos de fazer moda. Hoje a gente também está lançando, já esta semana, uma plataforma, um espacinho numa plataforma voltado para a economia circular, onde a gente vem trabalhando e quer ajudar a transição da indústria da moda para uma moda mais consciente, mais circular e mais sustentável. E basicamente é isso, né? Vamos conversar mais um pouquinho daqui a pouco. Eu sou Cris Rangel, também trabalho no IST do Senai CETICT, na área de consultoria. Já fiz muita coisa lá dentro e hoje eu sou responsável pela plataforma, sou a head de conteúdo da plataforma Inova Moda Digital, onde vai ter lá essa janela especial para a moda circular, que é esse projeto bacana que a Angélica falou. Essa plataforma, para quem não conhece ainda, é uma plataforma sobre moda, tecnologia, comportamento e varejo. Tem lá muita coisa legal para compartilhar, para ser compartilhada com vocês e para que vocês participem também, porque é uma plataforma, ela é aberta, né? Tem um espaço lá que é bem bacana, que a gente chama de, a gente chamou de uma rede, né, em Nova Moda Digital, onde vocês podem contribuir com artigos, com a sua opinião, com informação, enfim. Só acessar lá que está tudo explicadinho e vocês podem navegar pela plataforma. E segunda-feira a gente está lançando o inverno. Aproveito já para dizer, a gente está lançando o inverno no final do dia, já vai estar postado lá. E em breve a gente vai estar em Nova Moda Digital, @ Nova Moda Digital. Eu escrevo aqui. É isso aí, ótimo. Muito obrigada. @ endereço de e-mail. Isso, eu já coloquei aqui no chat, gente, Valeu. O endereço do site. Acessem. E viram que segunda-feira tem novidade, hein? Eu não vou perder, eu já estou aqui anotando na minha agenda. Tem novidade na segunda na plataforma e no dia 5 a gente vai fazer uma live. Eu vou fazer uma live com a palestra apresentando conteúdo. Dia 5, gente, ó, em primeira mão, hein? Nem eu sabia disso. Olha que maravilha! Pois é, maior spoiler agora, né? Então é isso aí. Vamos começar, Angélica? Vamos. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre moda, sustentabilidade e consumo consciente. E a gente fez um mote inspirado
pela temática principal da semana do Fashion Revolution, que é do que é feito minha roupa, a gente fez uma abordagem para o segmento jeans dentro desse olhar. Às vezes, isso. Primeiro a gente começa pensando por que a gente fala de sustentabilidade de uma moda mais consciente, uma moda mais sustentável. A gente precisa entender aonde a gente está, em que momento a gente está, o que levou a gente chegar até aqui. Hoje a gente fala de uma indústria da moda que, na sua maioria, ela não é sustentável. Então, se ela não é sustentável, consequentemente, ela não vai durar muito tempo, a maneira que ela opera. Hoje, se a gente pensar em toda a produção de moda, a gente entende que 25% de tudo que é produzido, somente 25% é reciclado. E se a gente pensar em juntar, além da indústria da moda, com o restante das indústrias, menos de 1% de tudo que é produzido no mundo volta reciclado como uma roupa nova. Então, vocês já ouviram falar de uma fibra feita de garrafa PET. Ela está dentro desse 1%. Então, se você imaginar que além da moda temos outras indústrias e que somente 1% disso a gente volta a vestir, a gente começa a pensar que a gente tira recursos demais do solo para fabricar esses produtos, e aí a gente está falando de recursos naturais, de fibras naturais e de fibras artificiais e sintéticas. Tudo isso vem do solo e ainda não é transformado. Pouco disso está sendo feito. Hoje, se a gente voltar com uma ótica, uma lupa mais para a indústria têxtil, nós somos a segunda maior consumidora e poluidora de água. Então, dos rios e oceanos, a gente é o que mais consome e o que mais polui. Num total das indústrias, do que é fabricado no mundo, a indústria da moda é a segunda maior poluidora em todos os campos. Então, só perde para a indústria alimentícia. Se a gente fazer um recorte um pouquinho maior sobre o jeans, que a gente vai dar uma ênfase durante esse bate-papo, uma calça jeans ela gasta em média 3.400 litros para ser feita. Então, se você pensar nisso, dá mais de 40 banheiras. A gente aqui no Brasil não tem muito hábito dos banhos de banheira, mas você imagina para a calça jeans que você está vestindo, a quantidade de banhos ou a quantidade de água inserida naquele processo. E aí não é só na lavagem, vai desde a plantia da fibra de algodão até a entrega na sua casa, fora o consumo que você gasta, além disso, da pegada hídrica. Depois que você recebe, quantas vezes você lava essa calça jeans? Hoje a indústria têxtil é responsável por 20% da água poluída no mundo, isso é um dado do Banco Mundial. Então, se a gente fala de microplásticos, 20% de tudo isso que está acontecendo de impacto no mundo sobre a água é responsabilidade nossa. A fabricação das fibras têxteis dispara 9 bilhões de substâncias químicas contaminando solo, água, ar e a própria população. Aqui do lado vocês têm uma imagenzinha bem didática de mais ou menos quanto tempo demora para decompor a sua roupa. Uma camiseta t-shirt, ela geralmente, quando ela não é uma fibra mista, só de algodão, ela demora de 1 a 5 meses para se decompor, enquanto um vestidinho de poliéster mais de 200 anos, porque a gente ainda não consegue fazer essa métrica específica, porque não estamos aí com esse poliéster há tanto tempo assim. Então a gente começa a pensar que depois desses dados de como é que está o mundo e como é que nós impactamos esse meio ambiente, a gente começa a pensar que o nosso jeito de fazer as coisas está chegando ao limite. Isso porque a gente hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, estimado até 2030 a gente chegar a bater os 8 bilhões de pessoas. Com isso a gente aumenta a demanda, então são mais pessoas consumindo, são empresas precisando fazer mais produtos, ter mais ofertas de produto e entregar esses produtos de uma maneira mais rápida, mais acelerada. Porque se a gente está na internet, gostou, vê quanto custa e quer que chegue logo, não quer ter o prazo de entrega. A gente está começando a entender como é que é desacelerar esse olhar nesse período de pandemia, né? Que nada está tão à disposição assim, que a gente não precisa dessa urgência toda. Um videozinho do Fashion Revolution, ele é de 2018, foi uma experiência feita pelo Fashion Revolution que ela questiona quanto custa a sua roupa. Às vezes, quando a gente vai buscar uma peça e a gente vê uma liquidação, o coração dá uma palpitada e a gente começa a entender que
você não precisaria daquilo, mas a oportunidade é imperdível. Mas o que custa e o quanto vale aquela peça? O que está por trás da produção daquilo? Esse experimento colocou uma loja fictícia, uma vitrine fictícia, que chamava as pessoas com alguns produtos a preços super convidativos. E aí passava um vídeo de o que a indústria da moda tem por trás daquele preço convidativo. Quantas horas por dia uma costureira fica dedicada para ter a produção e entregar a sua peça na velocidade que você gostaria. Você entender que temos ainda trabalho escravo e não é uma coisa que vem só do outro lado do mundo, tem muito mais próximo do que a gente imagina aqui, e a quantidade é muito grande. A gente começa a entender como é que aquilo está relacionado com as escolhas que a gente faz. E para um momento delicado que a gente vem vivendo no mundo, a gente começa a entender o nosso papel como consumidor mais fortemente, antes de que eu apoio ou não uma empresa. Nesse momento em que está todo mundo parado, você já parou para perceber que você não é só o consumidor, você é o investidor daquele negócio? Você tem um papel importante se aquele negócio tem um impacto positivo ou negativo no mundo, e o quanto dessa parcela desse impacto você faz parte. Hoje a gente precisa entender que a gente consegue deter muito mais essa responsabilidade. E aí é hora de olhar para dentro e começar a perguntar mais, a questionar mais, e para que a gente mude a maneira de como a moda é feita e como ela é usada. Hoje, se a gente entende que menos de 50% da indústria da moda começou a agir com pontos de consciência, trabalho justo, sustentabilidade, escolha de materiais renováveis, para que a gente comece a ter e deter essa consciência, a gente precisa entender sobre o que a gente está falando. Então aqui, a partir de agora, a gente vai falar de alguns conceitos quando a gente fala de moda sustentável, circular e consciente. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, o que seria sustentabilidade? Sustentabilidade, quando a gente fala dela, a gente fala de um desenvolvimento sustentável, que ela supre as necessidades da geração atual. Então, tudo que a gente precisa em comida, em roupa, em qualquer necessidade básica para a geração atual, mas que ela não impacte no desenvolvimento e nas necessidades das próximas gerações. Então é aquela história, o que você vai deixar para o seu filho, para o seu neto, enfim, para as próximas gerações? É um desenvolvimento que não esgote recursos. Então a gente começa a pensar não só em meio ambiente, mas a gente fala em sociedade, o que a gente está fazendo pelo outro, e economia, que também é uma discussão que a gente vem ouvindo muito falar nesse período de pandemia. Como é que isso fica mais justo? Como é que o acesso das coisas ficam mais justas? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em uma coisa que ela não aumenta nem diminui, ela se mantém, ela consegue perpetuar. Quando a gente já fala de moda consciente, às vezes a gente mistura um pouco as estações com sustentabilidade. A moda consciente, ela aborda fatores sociais e ambientais também, mas é uma coisa que a gente começa a repensar os processos. Quais são os impactos que qualquer ação causa? E aí, moda consciente geralmente está muito atrelada ao consumo consciente. Então, não é só um papel da indústria, da empresa de moda, mas envolve também as escolhas do consumidor. Então, se eu provoco a empresa, se eu demando uma cor de camiseta para esse inverno, se eu busco isso, consequentemente, a resposta da empresa vai ser atender à minha demanda. Então, o nosso papel é muito forte, é muito representativo nesse olhar de moda consciente. Então, pensar que é uma via de mão dupla. Sempre, todas as ações geram impactos positivos ou negativos. Então, pontos para que a gente pense numa moda mais consciente, que são colocados, seriam produção local, então fortalecimento de comunidades locais, de economia local, uma procedência ética, você verificar o quão aquele produto agrediu ao meio ambiente ou uma comunidade ou pessoas que trabalham nessa produção, uma matéria-prima sustentável, ou seja, aquela que não esgota recursos, produtos com ciclo de vida longo, ou seja, aquele produto que não é para você usar só na festinha, ou que você passou 3 vezes uma lavagem e ele já desbotou e você descartou. Então, ciclo de vida longo seria como ele permaneceria no uso por mais tempo e até no pós-uso.
O design é temporal, então peças que não sejam datadas ou marcadas por uma tendência muito específica e uma economia compartilhada, a história de novos modelos de negócio, pensar que a roupa não precisa ser mais uma posse, ela pode ser um acesso, você pode ter acesso a uma roupa para uma determinada ocasião. A gente vê muito isso nas roupas de festa. Então, uma roupa de madrinha, um vestido de noiva, um vestido de 15 anos, a gente consegue alugar. E isso está normal. Mas a roupa do dia a dia a gente não encara dessa maneira. Então, a intenção é olhar o nicho de consumo e como é que esses modelos de negócio podem trabalhar de uma outra maneira. E esses produtos híbridos. O que seriam produtos híbridos? Quando a gente fala em produto, você adquire um produto e ele é seu e acabou. Não tem mais responsabilidade da empresa. O que você vai fazer com ele? Se você vai doar, se você vai reciclar, se você vai... Enfim, se você vai fazer patchwork, virar uma almofada, é um problema do consumidor atualmente na maior parte das indústrias de moda. Então a empresa não tem mais domínio sobre aquele produto. Quando a gente fala em produto híbrido, a empresa projeta o produto para que ele seja atrelado a um serviço, para que a experiência daquele produto se perpetue. Então ela se reconecta com o consumidor por várias vezes. Então, às vezes, através de um serviço de conserto, através de um serviço de coleta e devolução ou encaminhamento desse produto para um outro ponto, seja ele uma nova fibra, seja ele uma doação, seja ele uma remanufatura. Então, pensar que o consumo consciente, toda a produção, o projeto, o produto e toda a ação enquadrada dentro do processo de moda, desde o plantio até o consumidor e o pós-consumo, tem impacto, que esses impactos precisam ser planejados. E aí a gente chega num ponto que está sendo muito discutida hoje, que é a história da moda circular. Quando a gente fala em moda circular, está diretamente ligado a um conceito de economia circular. O conceito de economia circular é diferente do que a gente trabalha hoje na maior parte das empresas de moda. As empresas de moda trabalham numa metodologia linear. Então, se a gente pensar numa indústria, a gente sempre extrai a matéria-prima, manufatura ela, ou seja, produz, desenvolve produto, constrói o produto, entrega para o consumidor que usa até o fim da vida para aquele consumidor, para aquele primeiro uso, e depois ele descarta. Então, a gente tem uma linha onde a gente vai adotando valores até aquele produto virar sem valor. Quando a gente fala em economia circular e moda circular, a gente, em vez de fazer uma linha que tem começo e fim, a gente faz um círculo, um looping. E ele, no começo, vai gerando inputs para que quando ele chegue no fim do primeiro uso, ele seja reinserido na cadeia. Então, esse sistema é um sistema caracteristicamente restaurativo e regenerativo, que ele vai restaurar os sistemas, ou seja, eu não preciso extrair uma matéria-prima 100% virgem para manufaturar ou remanufaturar aquele produto. Exige uma mudança de mentalidade. Isso, quando a gente fala de uma mudança de mentalidade, tem a ver com o propósito do que eu faço e tem a ver também com aliar todos os elos da cadeia. Eu não consigo pegar uma t-shirt, produzir, coletar quando o meu consumidor não quiser mais, se eu não tiver um parceiro, uma indústria têxtil que vai desfibrar, refiar aquilo e transformar num tecido novamente. Então, a economia circular é uma economia e uma moda circular que ela une os elos. Ela tem um pensamento e tem um projeto muito além da minha empresa só de moda. Então, na moda, a circularidade é que a gente reduza a pressão sobre as pessoas, então as pessoas entendam o papel delas dentro daquele ciclo e que essa dependência de uma matéria-prima virgem ou de uma matéria-prima dos recursos naturais, seja de água, não só da matéria para produzir o produto, mas a água, a energia que é colocada no processo de produção, isso também faz sentido e precisa ser visto e minimizado. A gente extrair menos e restaurar aonde a gente já extraiu com esse processo. Tem uma frase que eu gosto bastante, é que o lixo de um pode ser o tesouro do outro. Então, não necessariamente hoje eu preciso fazer com que aquela t-shirt seja desfibrada, transformada num tecido novo e eu reinserir ele no meu processo. Eu posso trabalhar com loopings fechados, ou seja, que eu trabalhe dentro da cadeia para que aquele produto que foi descartado no primeiro uso seja reinserido como recurso para um próximo ciclo, ou eu posso fazer uma combinação nesse planejamento sistêmico, onde aquele resíduo vire recurso para uma outra indústria. Então, a gente vê muito isso na indústria têxtil, onde acontece o chamado down cycle, que a gente chama de upcycling e o down.
onde a gente diminui o valor do produto. Então, tudo que não é, que é refúgio, que é resíduo na indústria têxtil, vira, por exemplo, estopa, vira feltro, vira enchimento de bancos de automóveis. Então, a gente cai o valor percebido daquele produto para não pensar em como é que a gente planeja aquele produto para ser reinserido com o mesmo valor ou superior do ativo primário. E, Continuando a Angélica, nossa... só Por deixa eu favor. fazer aqui uma pergunta bem legal que surgiu aqui no chat, que tem a ver com isso que você está falando. A Luísa Oliveira pergunta: qual seria o descarte da roupa menos agressivo para o meio ambiente? E ela está querendo saber o descarte final, mesmo após passar para frente, com doações e tudo mais. Quando a gente fala dessas soluções circulares, a gente tem 2 ciclos que a gente fala, um ciclo técnico e que a gente chama na economia circular e o ciclo biológico. Quando a gente fala em ciclo técnico, imagina um celular. O celular tem vários partezinhas, vários componentes. Imagina que você vá pegar aqueles componentes, já vai projetar uma roupa ou projetar um celular com aqueles componentes que quando ele chegar no final da vida, que você tiver que atualizar ou trocar o seu celular, aqueles componentes vão ser devolvidos para cada um dos seus fornecedores que vai aproveitar os componentes. Então, imagina, eu não posso antecipar porque a gente vai fazer uma brincadeira no final com isso. O melhor descarte seria não haver descarte. E aí, por isso que a economia circular e a moda circular preza muito o uso de recursos naturais. Então, quando a gente chega no fim, quando a gente não consegue mais desfibrar, a gente não consegue mais, chegou o limite daquele material, se ele for um material biodegradável, ele vira compostagem para produtores locais. Então, a gente alimenta fazendas, ou seja, ele vai enriquecer o solo, a gente vai restaurar esses processos. Os efluentes dele não são poluidores. Então, principal seria esse ponto. Se a gente pensa por isso que a gente fala muito em matérias-primas sintéticas ou artificiais, como é que a gente faz essa transformação dentro do ciclo técnico e a opção do ciclo biológico. Então, Luíse, não é, Diva? É interessante Isso. pensar o produto em partes. Então, se a gente está falando, igual a gente vai comentar aqui de uma calça jeans, do que é composta essa calça jeans? É só o tecido que é reciclável? E os componentes, e os rebites, e a linha. Então, todos esses olhares precisam ser pensados. O melhor descarte seria se a empresa se posicionasse, ou se tivesse uma empresa dentro do circuito que se posicionasse para receber esse produto, para recondicionar as partes em outros produtos. Acho que respondi. Eu só Muito queria legal. complementar o que a Angélica colocou muito bem, que a melhor solução, o descarte menos agressivo, é não haver descarte. E a gente não está acostumado, quer dizer, grande parte da indústria não pensa o produto dessa forma, né? Ninguém assume a responsabilidade de pensar depois que o consumidor retirou da loja. É como se fosse um alívio até, né? Porque comprou, entrou dinheiro, etc. e tal. Então, os produtos eles não são pensados dessa forma. Então, o descarte menos agressivo é não haver descarte. E a doação, ela não é o fim do problema, né? Porque a gente também tem essa consciência, né, de não. Eu acho que aqui no meio a gente não joga uma roupa no lixo, né? A não sei que ela esteja detonada, né? Mesmo assim a gente já transforma num paninho ali para limpar a móvel. A gente tem esse cuidado. Mas o fato da doação, você sabe que aquilo você está empurrando um pouco o problema para frente, né? Eu dou muita roupa, todo mundo está acostumado a fazer isso num momento de consciência. Claro que eu não vou jogar isso fora. Mas isso não resolve o problema, porque se essa roupa ficar lá pendurada no brechozinho de igreja, uma hora ela vai ser jogada fora e vai ser descartada num lugar que não, sabe, indevido, de uma maneira incorreta. Então, o certo é como a Angélica colocou, é integrar essas soluções circulares, trazer para cada parte do projeto, quando você está pensando a roupa ou quando você está consumindo, né? Como que vai ser o fim da vida desse produto? Até onde eu posso levar esse produto? E é só esse complemento.
E aí, complementando ainda mais um pouquinho, se a gente pensar que consciência, e essa dúvida da Luíse, ela é muito pertinente porque não tem comunicação, a gente não educa, a gente não tem, como a Cristina bem colocou, essa preocupação no pós-venda. Não no pós-venda de relacionamento, mas no pós-venda do que será daquele produto produzido pela minha empresa. Então, quando a gente fala em ações de comunicação, em governança, em legislação, então a gente não tem. Hoje no Brasil a gente tem uma política de resíduos sólidos que ela funciona em parte, mas ela ainda não tem um efetivo multa na sua totalidade. Então, você não consegue taxar. E esses resíduos sólidos são muito mais cobrados ou monitorados antes do ciclo, nas indústrias, ou seja, tudo que é resíduo de corte, de processo produtivo, isso é muito mais visualizado e muito mais acompanhado do que no pós-venda. O que acontece com o seu produto, que acaba virando uma propriedade de uma outra pessoa, ou de um outro indivíduo ou empresa, porque você não tem mais esse acompanhamento. Hoje, então, tem alguns pontos que precisam ser repensados, e é bacana a gente estar falando sobre isso, de que ainda tem uma lacuna nesse processo. Independente da produção exagerada, independente da forma de consumo ou dos modelos de negócio, aquele processo de não ir para o aterro ou não ser incinerado, aqui, por exemplo, no Brasil, a gente ainda não tem uma política para isso. Alguns outros países já tem acontecido isso, por exemplo, a França está adotando, não só para moda, mas de uma maneira geral, onde você é taxado sobre os produtos que são incinerados ou direcionados a aterro. Então, ou seja, as empresas começam a repensar o processo delas. Uma coisa que eu falo muito em toda vez que eu vou falar de circularidade ou de sustentabilidade é que se você entrou em liquidação na sua empresa, você projetou errado. Porque você não acompanhou essa demanda. Você não entendeu o que o seu consumidor está pedindo ou na quantidade que o seu consumidor está pedindo. Então, se a gente começar a passear, ou antes mesmo desse período de quarentena, é bacana que a gente reflete. A gente vem de um período de Natal, a gente começou um ano com uma queima de Natal que parecia que não acabava nunca, a gente entrou no Carnaval e aquela queima não parava nunca. A promoção que antes era sazonal, que eram por estações, por trocas de coleções, que já não estava certo, porque também era um processo de erro de projeto, hoje a gente tem várias vezes no ano, é pós-evento, é pós-data comemorativa. Então, se você imaginar a quantidade de produtos que não foi vendido, foi baixado o valor dele, e aí a gente começa a falar de consciência. Quanto é que custou aquele produto para ele chegar naquele preço? Ele chegou no comércio num preço, baixou para tanto e ainda mesmo assim não saiu. As empresas não entendem que isso é investimento também, que ela está aplicando os ativos dela naquele produto e não está tendo retorno. Então, quando a gente começa a falar de roupa muito mais do que um bem descartável, que aquilo é um ativo, que aquilo é um valor, a gente começa a entender roupa não porque ela precisa custar caro, como um bem, como o seu celular. A gente tem sempre um xodó afetivo no armário, a gente sabe que tem que ter aquela pecinha ali que, se na dúvida, a gente busca ela. Então, entender roupa e trabalhar e pensar a consciência sobre o que a gente consome de uma maneira mais ampla. Seguindo, dentro dessas soluções circulares, para a moda circular, a gente fala de todos os processos. Pensando dentro de uma empresa de moda, a gente amplia para o design, para a produção, a gente fala do varejo, como é que a gente vai recolher isso e como é que a gente conscientiza o consumidor, como é que o consumidor, lembra que eu falei de produtos híbridos? Como é que o consumidor cuida daquela peça também para que ela possa durar mais, aonde ela descarta e esses recursos. Sejam virgens, sejam reciclados, sejam recuperados, sejam remanufaturados. Então, a gente começa a pensar em cada uma dessas etapas que o produto não precisa ser, pode ser a mesma t-shirt branca, mas todas as partes precisam ser pensadas quando a gente vai desenvolver. Aqui a gente tem alguns exemplos de elementos para promover a moda circular. Dentro do design, então dentro de quem projeta o produto, a gente fala de ciclos técnicos e biológicos, como eu já comentei com vocês, ciclos técnicos para que ele possa ser reciclado e remanufaturado, ciclos biológicos para que ele possa ser compostável e biodegradável.
Redução de consumo de matérias-primas. Será que a gente precisa encher de extras, de taxas, de rebites, fazer composições de produtos com 55 tecidos? A mesma camisa tem 3 tecidos diferentes. A gente pensa que a reciclagem vai ser mais complexa, a remanufatura vai ser mais complexa. Substituição de matérias-primas de origem fóssil, ou seja, as sintéticas, os plásticos, por fibras recicladas ou produtos de origem biológica. Se a gente fala que é tudo vindo do natural, só que a gente fala de recursos renováveis. Quando a gente fala de poliéster, a gente fala de um plástico que é de origem de petróleo, que é natural, só que ele não se recupera no mesmo tempo que uma plantinha de algodão cresce para que produza o algodão. Modelos de negócio, como eu falei com vocês, hoje a gente trabalha muito com produzir e vender. A gente pensar em modelos de negócio de compartilhamento, tanto de produtos quanto das instalações da produção. Então, se eu entendo melhor a minha demanda, eu posso alocar a minha produção e isso gerar mais um fluxo de caixa, um fluxo financeiro para a minha empresa. O consumidor final, modelos de serviços, nos quais as propriedades dos materiais não são transferidas ao consumidor. Então, a história do aluguel, do leasing. A gente não pega Uber? Até um pouco tempo atrás, imagina sua mãe falando para você, não fale com estranhos, não aceite carona de quem você não conhece. Hoje a gente pega Uber. Por que a gente não pode compartilhar uma peça de roupa? Às vezes, tem um exemplo muito bacana, que é uma marca dinamarquesa infantil, que chama Viga, que o modelo de negócio dela não tem venda, ela aluga produtos. Essa marca é feita para recém-nascidos até uns 3, 4 anos. Então, ela faz produtos com algodão certificado, mão de obra justa. Então, tem todos os certificados possíveis para um produto muito bacana, que no fim da vida, ele pode ser reciclado ou remanufaturado para voltar para a cadeia. O bacana disso é que, se a gente pensa para um nicho de consumo, entender o consumidor e entender a demanda, um bebê hoje, que nasceu hoje, ele vai usar a mesma roupa no máximo umas 5 vezes, quiçá umas 5 vezes, porque as crianças crescem com uma velocidade muito rápida na primeira infância. Então, por que em vez de eu falar com a mãe, compre uma pecinha ou faça um enxoval todo comprado, alugue com a gente, aí eles fazem um pacote de umas 15, 20 peças que você pode trocar de acordo com as semanas, a empresa recolhe, higieniza, conserta o que precisa ser consertado e encaminha aquele pacote de produtos para uma outra família que o tamanho do bebê condiz com aquele tamanho de produtos. Então, ele vai monitorando, ele vai tratando, a empresa tem aquele produto como ativo, como valor, ou seja, que vai transitando ali dentro. Final do ciclo de vida, estratégias de logística reversa, como é que a gente coleta aquele produto que já foi usado para reduzir a geração de resíduos ao mínimo. Então, hoje a gente não vê muito com facilidade uma coleta em loja. E aí, quando tem uma coleta, aquilo geralmente é destinado para uma instituição de caridade, que é o que a Cristina falando, para o bazarzinho da igreja. A gente não vê alguma coisa. Tem algumas empresas brasileiras, por exemplo, a Renner está fazendo já alguns olhares de logística reversa, então tem algumas peças que vocês encontram no site e na loja da Renner, já remanufaturando aquelas peças que não saíram, que não tiveram boa saída para comercialização. Então é interessante a gente pensar nisso. Outro ponto são os ciclos de produto. A gente analisar essas aplicações dos princípios de reuso, reparo e manufatura. Então, reuso, quantas vezes eu posso reutilizar, customizar, fazer um upcycling, o que eu posso reparar para que aquele produto que tem um rádiozinho não vá para o descarte. Remanufaturar, eu pensar em reinserir ele. E aí, remanufatura é bacana de falar, porque não precisa ser só um olhar de remanufatura depois que eu usei. Pensar em remanufatura de primeiro uso. Então, sabe aquelas peças que não venderam tão bem? O que eu posso fazer para reparar, remanufaturar, retrabalhar elas para que elas fiquem com uma carinha de novidade e reinserir para comercialização? Uma fabricação mais limpa, então entender e acompanhar todos os elos da cadeia produtiva, com uma química segura, os loopings dos ciclos fechados, se ele vai ser reinserido na cadeia. Olhar para os ciclos de produto de energias, insumos renováveis nos processos de produção. Como é que eu posso fazer o descarte de efluentes, a minha pegada de carbono, seja da produção até a comercialização. E aí a gente começa a pensar, o que a gente está fazendo de diferente enquanto moda? E passei 55 milhões. A gente precisa começar a entender que um dos pontos para isso é falar de transparência.
a pergunta da Luísa tem muito a ver com isso. Como é que a gente faz de uma maneira correta? Isso a gente está falando de um ponto só. E o resto todo, como é que a gente sabe que a gente está apoiando, que a gente está comprando um produto de uma empresa que está trabalhando de uma maneira correta e consciente? O Fashion Revolution, ele tem desde 2016 um relatório de transparência, e aí eu falo do Fashion Revolution de uma maneira global. Aqui no Brasil já é o segundo ano, no último ano foram 30 empresas analisadas com esses pontos de transparência. Então, isso é muito motivado porque nós, consumidores, a gente quer apoiar, a gente quer comprar, a gente quer ser parceiro de uma empresa que trabalhe com desenvolvimento da sociedade, ou seja, que ela não só gere empregos, mas que e só vise lucros, mas que ela também faça isso de uma maneira correta, de uma maneira a espalhar esse impacto positivo por mais pessoas ou por aquela comunidade ou pelo mundo. Então, se a gente fala de transparência, a gente pensa em duas coisas. Eu estou prestando conta sobre o que eu estou fazendo e quando eu presto conta, quando eu digo o que eu estou fazendo, o meu consumidor me devolve um feedback. E isso é impulsionado para a mudança. Então, se eu estou fazendo uma coisa bacana, meu consumidor me apoia. Se eu não estou fazendo uma coisa tão legal assim, ele vai me provocar a mudar. Porque ou eu mudo, ou ele para de comprar comigo. Então, a transparência tem esse poder de alavancar essas mudanças de uma maneira mais rápida, mais acelerada. Quando a gente fala em transparência, e esse índice, ele fala muito não só de salários, mas ele fala de bem-estar dos trabalhadores, ele fala de comércio justo, se aquilo está sendo acessível, de salários justos, se aquela costureira está sendo remunerada de uma maneira equivalente às horas e o trabalho que ela emprega ali, empoderamento, então fazer com que a sua equipe faça parte da empresa, que ela tenha o mesmo papel que o designer tem, igualdade de gêneros. A gente hoje trabalha numa indústria que é predominantemente de mão de obra feminina, mas a gente tem uma disparidade de cargos que as costureiras são mulheres, mas os gestores não são. Sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental e responsabilidade empresarial. Então, a gente fala de esse índice de transparência, esse caminho para a transparência, para provocar uma indústria da moda mais justa, segura e limpa. Aqui tem uma citação da Ursula de Castro, que é a cofundadora do Fashion Revolution, que ela fala que transparência é visibilidade. Então, quando eu falo, quando eu me comunico, quando eu expresso, não só dizendo o que eu faço, porque a gente viu há pouco tempo algumas marcas aí que falavam que era muito legal e que apoiava a diversidade e fazia o contrário. A transparência é mais do que eu falo o que eu faço, eu mostro o que eu faço. E aí ela fala que queremos ver a indústria da moda respeitar seus produtores e entender seus processos. Queremos uma visão clara e ininterrupta desde a origem até o descarte, para promover dignidade, empoderamento e justiça para as pessoas que fazem nossas roupas e para proteger o meio ambiente que todos compartilhamos. Então é bacana a gente começar a perceber isso. A gente tem visto nesse período de pandemia uma discussão muito grande de que a economia vai acabar, que está todo mundo à beira de um colapso muito maior do que só o colapso já vivido. Aí a gente começa a repensar, será que a empresa que eu apoio, ela hoje, já que ela não viu até o momento, talvez, a importância daquela mão de obra, do chão de fábrica que precisou estar parado na pandemia? Às vezes não é tão simples assim, que a gente não tem tanta empatia assim, mas a gente começa a perceber o valor da remuneração justa, do trabalho justo, de condições justas de trabalho. Será que aquela costureira está parada em casa? Ou ela está ainda trabalhando numa condição que seja difícil para a saúde dela, que seja comprometedora para o emocional dela? E a gente não fala só das costureiras, mas todo o processo. Então, transparência e consciência tem a ver com isso, de como é que a indústria da moda não oprime, não cause pressão a esses trabalhadores, que ela seja mais acolhedora e mais empática. E aí, passei a bola para minha companheira neste minuto. Vamos lá. Opa! O que apareceu comida aqui no meio dessa história toda, né? É só para fazer uma analogia. Na década de 80, surgiu um movimento chamado Slow Food. Esse movimento ele tinha como lema que o alimento fosse bom, limpo e justo. Isso acabou com o tempo
passando até, criando um movimento na moda também, que a gente conhece, o slow fashion, e hoje em dia já tem até o slow scent, né, que é o perfume feito com coisas, materiais, componentes naturais, enfim. A partir do movimento slow food, a gente foi entendendo, compreendendo o que era um bom alimento, né? A gente foi aprendendo a selecionar os alimentos de acordo com vários critérios, né? Primeiro, esses alimentos eles deveriam estar livres de agrotóxicos. Depois veio o movimento da comida orgânica. Eles deviam estar livres de agrotóxicos, ter boa aparência. A gente começou a se preocupar mais recentemente de como esses alimentos eram plantados, né? Como eles eram cultivados, quais as comunidades que estavam trabalhando nesses alimentos, que a gente tinha vontade de ajudar também. Então, esse aprendizado que a gente teve com os alimentos é semelhante a um aprendizado que nós estamos começando a iniciar na moda, que é muito recente. A gente não sabe ainda. Hoje a gente fala com muita propriedade sobre os alimentos, né? A gente sabe, a gente consegue entender, compreender para fazer as melhores escolhas, né? É assim que a gente compra hoje comida, a gente compra frutas, legumes e verduras. E na moda passou a ser a mesma coisa, né? Só que é um movimento ainda muito recente que ainda exige esse aprendizado para a gente, né? É necessário esse aprendizado para que a gente possa saber o que é certo e o que é errado. E aí vem o título dessa história, né? A consciência. A consciência é quando você compreende determinada situação e você começa a julgar, ter um julgamento moral, vamos dizer assim, que aqui uma coisa é certa e outra coisa é errada. E aí, dentro do certo e errado, começam a acontecer várias coisas. Angélica, dá para eu passar daqui? Dentro dessa nova postura, começa a ser mais, vamos dizer assim, a ser mais falada, a ser mais estudada, a ser mais propagada, uma metodologia de você pensar o projeto ou pensar também no consumo de uma forma diferente. A gente está acostumado a desenvolver projetos em qualquer área, na moda também. A gente está acostumado a desenvolver projetos centrados no usuário, né? Naquilo que faz o bem para o usuário, né? Faz bem para o homem. E do outro lado tem todo uma ideia, né? Um propósito da economia circular que vem dizendo, né? Vem afirmando que a gente tem que fazer alguma coisa que seja bom para o mundo, né? E aí começa a surgir não é nova, mas é recente, essa metodologia que é o design centrado na vida, onde todos estão dentro do mesmo ecossistema. É fácil a gente pensar se a gente correlacionar com a comida, né? Faz bem para mim, quando a gente escolhe, faz bem para mim, faz bem para minha família, faz bem para quem está lá cultivando aqueles alimentos e a gente aprende também, quando a gente faz essas melhores escolhas, a gente aprende a evitar o desperdício. Então, é uma coisa que fica muito clara para a gente entender e correlacionar com a moda, quando a gente pensa em comida, que a gente começa a entender como que são feitas essas escolhas e começa a questionar também como são feitas essas escolhas, né? Assim como nos alimentos, de que é feita a minha roupa, né? Muitos até que trabalham, que estão envolvidos nesse movimento de circularidade, empresas que estão envolvidas com a bandeira da sustentabilidade, muitas não têm a verdadeira consciência do que está fazendo, que é o que a gente chama de greenwashing, né? Essa propaganda errônea, enganosa, de que eu estou sendo sustentável, que hoje virou arroz de festa, né? Falar que eu sou sustentável é arroz de festa. Então, a gente começa a pensar
na roupa, né, que de uma forma que ela não atenda só às necessidades humanas, mas que ela atenda a todas essas interdependências cada vez mais complexas que existem na vida. Então, é o antes, o durante, o depois, o que acontece, é tudo junto e misturado, como a gente costuma falar, né? E quando a gente pensa dessa forma, a gente usa esse raciocínio para pensar e entender um produto, a gente pensa em três fatores são fundamentais. Que esse produto seja viável, e aí ele pode ser economicamente viável, ele pode ser com relação aos recursos que sejam viáveis, ele tem que ser factível, ou seja, não adianta eu ter uma ideia e não ter como colocar aquilo em prática, e ele tem que ser desejável. E o desejável ele passa a ser desejável para todo mundo. Tanto desejável para o planeta, não é só para o usuário. É desejável para o planeta, é desejável para o meio ambiente, é desejável para o humano, é desejável para os animais, é desejável para tudo. Então, essa é a introdução, que agora eu vou passar por uma parte mais prática, para a gente entender como algumas empresas, e a gente pegou o jeans, porque o jeans é um produto muito complexo, né? É um produto que tem diferentes materiais, né? E muitos processos. Então, esse exemplo do jeans, ele serve para qualquer outro produto de moda que seja desenvolvido. Pode passar para mim, gente? E aí vem a pergunta, do que é feito o meu jeans, né? Para a gente entender, são produzidas mais de 2 bilhões de calças por ano. Se a gente parar para pensar, uma calça jeans ela não acaba, né? Ela não acaba. Só se você jogar ela dentro do vulcão, aí tudo bem, ela vai acabar. Mas ela não acaba, né? Se rasgar, hoje em dia está na moda a calça rasgada, né? Os rasgos. Então, qual o tempo de duração dessa calça para você produzir tantas calças por ano, né? É bendito modismo, né? E a gente tem uma variação de preços absurda dentro de um mesmo produto, que varia, que está em dólar, vai desde $10 e às vezes até eu já comprei calça na Forever, olha eu fazendo aqui a minha culpa. Eu já comprei calça num fast fashion que custava $8. Isso é absurdo, né? Você comprar. Mas, e varia de 10 a $500. Então, é uma variação muito absurda. Mas por que acontecem essas variações, tirando toda essa propaganda da marca, né? Vamos lá. Outro dado aqui, para fazer um par de jeans, que eles chamam de um par, uma calça é um par de jeans, né? Você emite 32,5 kg de gás carbônico na natureza, na atmosfera. Já pensou quanto que é isso? É você enfiar, quase ficar na frente do cano de descarga de um carro, né? Tomando com muita violência esse gás que é emitido, né? Aqui está faltando, não está dando para ver aqui. E para fazer isso, não está aparecendo aqui embaixo para mim os títulos, as legendas. E para fazer isso, para ter esse consumo e essa emissão de gás na atmosfera por calça, por par de jeans, isso a gente passa por vários processos. E aí foi o exemplo que eu falei da gente estar usando jeans porque ele vem desde o processo, assim como outros, né? Você tem desde o processo do plantio, da fibra, no caso o algodão, você passa pelo tingimento, você passa pela costura, você passa pela fiação, você passa por acabamento, você passa por lavanderia, enfim. É um dos produtos que tem maior número de processos e cada um deles contamina de uma forma diferente. Pode passar, já. E aí aqui a gente tem um exemplo nacional, né, de como a vicunha ela cuida se preocupa, né, com parte desse processo muito relacionado aqui à água. E aí eles mostram aqui nesse vídeo quantos litros são consumidos, né? Como esse cálculo é feito
como é cuidado como a água, como é o cuidado deles com a água em todos esses processos, na fase do plantio, como isso na verdade, essa análise ela é muito bem esmiuçada. Para quê? Para que eles possam trabalhar em processos que possam reduzir a utilização da água, né, na produção do jeans, e reduzir também os produtos químicos que são lançados também, como a Angélica falou, nos rios, enfim. Então, aí vem a chamada deles, né, unir o setor em prol de uma criação de metas e que melhorem esses números, né, que façam a gente pensar desde a produção até a nossa manutenção em casa, né, dessas peças. Uma vez eu entrei, é muito interessante, vou citar um exemplo aqui, eu entrei numa loja em Amsterdã, não, em Berlim. É uma dessas marcas de jeans que eu vou falar aqui agora. Sou péssima para nome. E entrei e eles estavam falando que, enquanto vocês estão vendo o videozinho aí, eu vou contar a história. Eles produzem esse jeans que é totalmente sustentável, né? Na loja tem conserto, você pode levar o jeans, é muito bacana. E o jeans deles, as calças, os produtos deles, são duros, são rígidos, eles não passam por processo de lavagem. E a gente conversando, isso a gente estava fazendo um tour sobre moda circular em Berlim, e a gente conversando com as pessoas da loja, orientada pela guia, que era uma designer também, eles estavam dizendo que eles vendem esse jeans, eles comercializam esse jeans rígido para evitar os processos de acabamento, de lavagem, enfim, que podem contaminar a natureza, né? Que pode trazer resíduos tóxicos para a natureza. E que, na verdade, a ideia deles é que o jeans seja desgastado naturalmente pelo uso. E aí veio a questão da lavagem, né? Eles estavam dizendo que aqui a gente orienta que esse jeans só seja lavado de 6 em 6 meses. Aí foi uma surpresa, né? Porque a gente usa 2 vezes e joga na máquina de lavar. E olhe lá, né? E joga na máquina de lavar. E aí eu ainda brinquei, falei assim, eu moro num país tropical, moro numa cidade muito quente, é meio difícil, né, você achar que você está usando uma calça limpa depois de suar e depois de uma semana usando ela, né? Então a gente tem esse hábito, que a gente sabe que o europeu não tem esse hábito com água, né? Mas é para mostrar a diferença, o desnível, né, de consciência. E as pessoas que compram ali apostam nessa ideia, porque concordam com aquilo, não precisa lavar, só que o nosso padrão de limpeza ainda é um pouco diferente. Mas, enfim, como a Angélica falou, nesse processo de entender do que é feita a minha roupa, a transparência é fundamental. É fundamental para que você não só aprenda, é um caminho de 2 vias, né? Para que você aprenda, quanto mais você divulgar a forma e o que você usa, né? Os processos e os materiais que você usa para fazer as suas roupas, mais você educa o consumidor. Fica mais fácil para a gente, enquanto consome, entender o que é certo, como eu falei, ter a consciência, entender o que é certo e o que é errado na hora de fazer uma escolha. Vamos lá, Angélica. Que é o exemplo aí eu vou começar os exemplos práticos, né? Que é um exemplo é o da Patagônia, que é um exemplo clássico, né? Entender a forma, e é tão clássico que quase todo mundo conhece a preocupação com sustentabilidade dessa marca, como ele diz aqui, né? Nosso negócio é para salvar nossa casa, nosso planeta. Então, vem a preocupação deles com os ecossistemas, com a água, com a energia, como é que a energia é gerada para
para produzir esse jeans, quais comunidades que produzem esse jeans, com a biodiversidade. Então, no site deles, cada tópico desses aqui tem uma enorme explicação. Tudo é explicado, né? E eles ainda mostram essas marcas, todas essas marcas que eu vou mostrar aqui, eu acho que são 3, elas mostram que elas são certificadas, ou seja, não é história, é verdade. Muitas vezes eu sou questionada quando eu uso um exemplo internacional, e a minha resposta é a seguinte: quando você vai pesquisar uma marca internacional, quando aquilo é correto e aquilo é verdade, você encontra o mesmo exemplo nos melhores sites, nas melhores plataformas, elas estão sendo citadas. Ou seja, aquilo realmente está acontecendo. Aqui a gente ainda não tem esse hábito, e ali tinha até um comentário de uma pessoa que estava falando assim: eu estou tentando fazer uma pesquisa com a empresa, eles não dizem a forma como eles descartam. Por quê? Cadê a transparência? Porque a forma como está sendo descartado, ou não está sendo descartado de forma correta, não está havendo nenhuma ação preventiva ou uma ação pós-uso, né? Ou eles estão divulgando alguma coisa que também não é muito verdade, né? Então, essa transparência que a gente encontra lá fora, é claro que enquanto a gente está aqui, vamos dizer, no ensino fundamental do aprendizado com relação à moda, eles já estão lá numa pós-graduação, porque eles começaram muito antes da gente, né? A indústria deles é muito mais antiga do que a nossa. A gente ainda está em formação. Mas, mesmo assim, os bons exemplos são para serem seguidos, né? Então, essas marcas, elas se expõem, elas dão a cara a tapa. E isso é muito legal para a gente aprender e ensinar também. Pode ir, Angélica, por favor. E aí vem o primeiro exemplo, que é dessa marca, que é a Nude. Que a proposta, eles têm uma proposta, não lembro se foi essa marca que eu entrei, a loja que eu entrei. Então, uma dessa ou foi a outra. Eles apostam no design totalmente atemporal. O site deles, a parte de materiais, ela é extensíssima, ela é muito carregada de informação. É um estudo. Ali você faz um curso sobre materiais, e entre outras coisas. Então, 95% de todas as fibras que ele usa são algodão orgânico, certificadas, através de comércio justo, ou é algodão reciclado. Eles trabalham com a reciclagem do algodão em nível de fibra, né? Ou então eles aproveitam a fibra do algodão para reciclar, ou a nível de tecido, com as peças que são de produto, as peças que são retornadas, né? Que são devolvidas quando eles querem, quando você quer trocar, elas também são desfibradas e transformadas, voltam a se transformar em tecidos. Eles trabalham com upcycling de primeira mão, ou seja, que eu acho que a Angélica falou também, o upcycling de primeira mão é um recurso que tem sido muito usado, e até respondendo ali também uma pergunta que foi colocada, o que está sendo feito com essas roupas lá fora, né? Que está tudo em estoque e está virando liquidação. O upcycling de primeira mão é um trabalho muito bacana que você pode fazer, ou seja, você pega a sua peça em estoque e retrabalha ela de forma que ela vire nova. Então, por exemplo, uma calça jeans que está com um defeito ou um problema na parte de baixo aqui da perna, o que você pode fazer? Você pode, pelo menos a gente costuma fazer isso, né? Corta, transforma em bermuda ou transforma em short. A outra parte que sobrou, você ainda pode fazer alguma outra coisa, você ainda pode fazer alguma outra composição. Nem que seja para carnaval você consegue adaptar. Então, só que pensando no upcycling de primeira mão dentro de uma empresa, isso é feito de uma outra forma, né? É feito de uma forma projetual, enfim, como desmontar as peças,
ou como redesenhar essas peças para que elas gerem um novo interesse. A reciclagem mecânica, eles trabalham com reciclagem mecânica de sobras e descartes. Ainda não dá para descartar, mas eles trabalham com poliéster reciclado. A gente sabe que a grande maioria das calças jeans hoje em dia usam poliéster em suas composições. O deles é reciclado. Por questões de conforto, 1 a 3% eles trabalham com 1 a 3% de elastano para poder ter maior mobilidade, e eles usam o tencel lyocell da Lenze, que é a versão mais sustentável do tecido de fibra celulósica, né? Que a gente tem ouvido também falar que a viscose ela entrou no boom da crítica agora, né? As pessoas estão olhando muito atentamente para a viscose porque descobriu-se, né, que a viscose não é 100% sustentável. Vai lá para outra, Angélica. Aqui é como a marca, né, ela se esforça para assumir essa responsabilidade da matéria-prima, desde a matéria-prima até o fim da vida útil do produto. E para isso, ela começa a mostrar todas aqui, ó, que tem 21. Todas as partes que fazem, todas as partes que compõem, todas as partes que compõem uma calça jeans e quais são, como a Angélica está falando, quais são as intervenções, os acabamentos que podem ocorrer. Então, aqui, numa peça que parece aparentemente simples, tem 20 níveis, né, de trabalho, de componentes, enfim, que a gente precisa, muitas vezes a gente nem olha para isso, né? Quando a gente está olhando para uma calça jeans, a gente acha que é o produto mais básico do mundo. E, na verdade, ele é bem complexo. Pode ir, Angélica. Isso tudo está dentro do site. E eles têm também um trabalho muito interessante de compliance, né? Que aí, a partir do momento que você se compromete a trabalhar dentro dessa transparência, né? É importante que você compartilhe isso com os seus parceiros, né? Qual é a regra da sua, vamos dizer assim, qual é a regra da sua empresa? Então, eles também compartilham no site essa ferramenta de material sustentável, onde eles classificaram. Todo esse trabalho é feito com apoio de estudiosos, não é da cabeça deles, não. Com apoio de estudiosos, enfim. Então, eles classificaram as fibras que são aceitáveis e de acordo com o nível de sustentabilidade. Então, essa tabela, eles divulgam dentro do site para que todos os designers, os parceiros, os desenvolvedores também possam alcançar o mesmo objetivo da empresa de trabalhar com materiais 100% sustentáveis. O 100% ainda é utópico, mas é o mais próximo disso. Então, isso também é um trabalho de educação interna, né, dentro da empresa e com todos os seus parceiros enfim, que começa a alertar, é o que eu falei, quando a gente começa a entender o que é o certo, o que é o bom, o que é o certo, o que é o errado, a gente começa a evitar e começa a trabalhar de uma forma melhor. Pode ir, Angélica. Aqui é outra empresa, que se chama Mud Jeans, é Nude e Mud. Onde a economia circular guia todas as decisões que são tomadas dentro da Nude, né? Desde o design do jeans, como eles estão colocando aqui, onde eles decidiram abortar os pets de couro, né? Até a retirada do jeans usado para reciclagem. No objetivo final é um mundo sem desperdício, que é a ideia projetual da moda circular. Então, eles usam trabalho com algodão reciclado, algodão orgânico. Eles afirmam que o uso de fibra sintética está abaixo de 4%, porque para a gente chegar aos 100% de sustentabilidade em materiais, a gente precisa da cadeia toda comprometida, né? E ainda precisa de alguns desenvolvimentos
alguns estudos e desenvolvimentos de novos materiais, que hoje em dia está muito avançado isso, e tecnologias para que a gente chegue as empresas possam chegar a 100%. Por enquanto ainda não dá, mas chega o mais próximo disso. Então, eles usam linhas, chega ao mérito de dizer qual é a composição da linha dele. Linhas de núcleo de poliéster elastano, e usam elastano para flexibilidade também, no máximo 2%. Eles aboliram as etiquetas de couro, usam etiquetas impressas de papel certificadas, porque facilita a reciclagem. E o efeito colateral positivo é que nenhum animal é prejudicado durante a produção do jeans. E isso vai de encontro lá ao que eu mostrei no primeiro slide, né? Que é pensar o design centrado na vida, né? Ele está pensando no animal, ele está pensando em satisfazer o consumidor com um produto legal, mas ele está pensando também na água, está pensando no solo, enfim. Os botões e rebites, eles trabalham com aço inoxidável, que eles chegaram à conclusão, porque os banhos também são complicados, né? Eles chegaram à conclusão que o aço inoxidável seria o melhor material, o menos agressivo para trabalhar, e porque também ele é fácil de reciclar, né? Então, os botões e rebites são, quando você devolve, eles também têm a política de devolução de produtos, né, para reaproveitamento e para reciclagem, eles também retiram todo esse material. A etiqueta é fácil de tirar, de desaparecer, porque ela é de papel, e eles reciclam também os botões. Vamos lá, Angélica. E a Mood, ela ainda vai mais além, né? Ela numa área do site deles, eles perdi que eu fui ler ali. Numa parte do site deles, eles têm uma janela só para instruções de lavagem. Então, o lave conscientemente, né? Que isso é muito importante para o consumidor entender qual é o sabão correto, qual é o sabão correto para preservar aquele produto, né? Quantas vezes você precisa, qual é o ciclo da máquina. Hoje as máquinas, elas são muito detalhadas, são muito minuciosas no seu ciclo de lavagem, né? Então, é importante ter acesso a essa informação e, principalmente para quem tem ponto de venda, começar a trabalhar esse processo de educação com as pessoas, com os vendedores, o pessoal que está na ponta, na frente do cliente, né? Independentemente do seu negócio ser circular, você levantar uma bandeira sustentável, mas isso é muito importante, a gente começar a entender, nós, enquanto consumidores, começarmos a entender esse processo, né, de como lavar conscientemente, entender essas fibras, enfim. E aí eles colocam aqui também como criar, como pensar um produto. Eles são muito detalhistas, né? São muito transparentes em todos os processos. Como criar um produto que possa ser 100% circular. Então, eles detalham aqui um desenhozinho bacana até, mostrando como evitando, ensinando a cortar, dando ideias, enfim. Tem várias formas aqui deles trabalharem e conscientizarem a gente de como pode ser melhor aproveitado esse jeans, né? Também colocam lá no site deles, também tem algumas inovações em processos, é muito detalhado, né? Então, eles usam nanobolhas de ar, misturada água, ar, enfim, químicos naturais, de forma a reduzir o uso de água. A fábrica de jeans deles, aqui que fornece o jeans para eles, só trabalha com água da chuva. 95% dessa água é reciclada. Você vê a que nível que requinte chega essa operação da Mood, né? Economia de energia também, todas as fábricas, não só as de produção do tecido, como as fábricas, as que produzem as calças, as peças jeans, elas são autossuficientes em termos de energia. A maioria delas trabalha com energia solar.
Eles usam o ozônio, isso é mais comum para as lavagens em substituição ao cloro. E já chega também a uma outra coisa bem bacana, que eles não usam a pedra pome, que é tão característica da lavagem jeans, porque elas são muito abrasivas, elas soltam uma poeira que contamina a água e é difícil de separar isso depois, né? De fazer uma filtragem. Então, eles usam outro tipo de peças abrasivas, que não tem nada químico, mas que criam o mesmo efeito e não polui, não gera resíduo na água. Pode ir. Essa é uma outra marca também que tem um trabalho muito interessante e ela produz a ideia deles é que reduz o desperdício a quase zero. No discurso, né, e na prática, eles se preocupam em minimizar os impactos no planeta. E uma coisa que eu achei bem legal, né, que eu acho que tem muita cara do jeans, eles chamam as pessoas que constroem essa peça, que produzem, que montam essa peça, eles chamam de artesãos. Eu acho que realmente quem trabalha com jeans realmente tem uma pegada muito artesanal, por mais industrializado que seja, né? Então, eles também se preocupam com esses artesãos que fazem cada peça. Então, o jeans é feito da melhor forma para um melhor mundo, né? Para contribuir para um melhor mundo. Esse eu vou deixar aí a dica para vocês depois pesquisarem, né? E entenderem. Dá uma olhada também como é que é o trabalho dessa J Brand. Pode ir, Angel. E agora a gente chega no desafio. Chegou a hora boa, né, Cristina? Chegou a hora boa. A pergunta é: você sabe do que é feita a sua roupa? Se você olhar para a sua roupa agora, que você está usando, você sabe descrever do que é feita a sua roupa? Eu vou tirar a cola naquela etiqueta de composição, hein? Tá, vai lá, Diva. Vai lá. Não, eu tô tirando cola, gente. Eu tô tirando cola aqui na minha etiqueta. Quem ainda não cortou, gente, já dá para tirar essa cola também. Vai Conta lá, aí pra Angel, gente pode passar. Ó, tem gente aqui falando várias. A minha é 100% algodão. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, né? Sua roupa, você tá de t-shirt? Tô basiquinha. Será que a linha que ela tá usando também é 100% algodão? Tá na etiqueta? Tá na etiqueta? Não tá na etiqueta a linha, não tá, porque é menos de tantos por cento, né, do produto têxtil, então nem botaram na etiqueta. Eu acho que é de poliéster, hein? Porque eu já trabalhei nessa empresa que eu tô usando essa blusa. Mas aí você tem uma carta na manga, né? Eu acho. Então, o desafio é esse, né, gente? A seleção de materiais, ela não só influencia a aparência da sua roupa, mas influencia a vida útil, a qualidade e também o impacto ambiental, né? A Diva tá com uma camiseta simples, né? A Angélica já não tá, já tá com outro tipo de peça usando ali. Então, a gente começa a fazer essa pergunta. Quando você compra material como têxtil, fio, os aviamentos, que a gente chama de armarinhos, né? Você leva em conta o impacto ambiental, aí você tem que olhar, pensar. É complexa a história. Uso de água, pesticida, técnica de tingimento. Você leva em consideração isso quando você compra o seu material para confeccionar ou quando você escolhe uma roupa? Não é uma tarefa fácil, mas vamos voltar lá para a comida? Antigamente era fácil? Não, mas a gente aprendeu. Hoje a gente é bem criterioso. Então, é o mesmo passo a passo. Todos os fornecedores, vem a questão da transparência, conhecem suas especificações para apoiar seus requisitos de qualidade, quer dizer, esses padrões, né, o compliance, né, os padrões que você estabeleceu como padrões de sustentabilidade. Quando você seleciona tecidos, você tem como garantir que não teve nenhum processo que tivesse substância nociva?
Aí vou fazer um parênteses aqui, Cris. Nesse substância nociva, a gente às vezes se preocupa muito quanto consumidor de, vamos lavar, porque a gente não sabe de onde veio essa peça, como é que ela estava armazenada. Mas e durante, sei lá, na camisa da Diva, que está 100% algodão, durante o plantio desse algodão, a quantidade de químicos que foi depositado ali, eu não sei se é algodão orgânico, mas hoje, por exemplo, a indústria do algodão, ela detém 24% de todo o agrotóxico que é usado no planeta, é usado no plantio de algodão, que não é orgânico. Então a gente começa a pensar se a gente tem toda essa informação, ou se a gente levou em consideração isso durante o processo de desenvolvimento desse produto. É muito E aí, quando difícil, você né, pensa, gente? Ter todas essas informações, tem que ter a transparência mesmo, né? tem que ter a transparência para a gente começar a ser educado enquanto consumidor, porque muitas vezes, mesmo a gente que conhece os processos, a gente compra sem questionar nada, né? A gente passa a ser um pouco mais criterioso, mas a gente ainda não é tão criterioso a ponto de dizer, não, isso aqui não faz bem, isso aqui não é centrado na vida. A gente ainda não tem, a gente ainda vai muito no impulso, né? E aí, quando se trata de recursos e de design e criação, a gente leva, quando a gente cria um produto, a gente leva em consideração a reciclabilidade de cada item. Como que a gente pensa, né? Como as produtoras de jeans lá pensaram em cada, desde o botão até a linha, até o poliéster, que ainda é inevitável ser usado. Como que a gente vai substituindo esses materiais no nosso produto e vai entendendo o que orientando as nossas escolhas, não só para produzir, para criar, como também para comprar, né? Vamos lá, Andy. E aí a gente encerra com esse desafio, né? Que a gente começou a trabalhar nele agora. Para você, quando acabar aqui, escolha uma peça qualquer, pode ser até a peça que você está usando, uma peça que você esteja produzindo, e começa a listar cada material que tem na sua peça. Olha tag, olha zíper, olha tecido, olha botão, olha linha, e começa a fazer esse trabalho investigativo, né? De que é feita a minha roupa, né? Se você realmente conhece, você tem noção, e o que você precisa fazer para entender de que é feita a minha roupa. Será que você conhece todas as características, como é produzido, os impactos que cada material faz a partir da sua roupa? Então, até entretela aqui tem um detalhamento, né? Esse é um template da IDEO, que eu fui lá sugar, e para a gente entender que cada partezinha, cada componente desse, ele impacta em alguma coisa. E aí a gente deixa isso como exercício e aqui a gente termina essa nossa apresentação. Olha, eu já vou fazer esse desafio. Vou começar com essa blusa basiquinha, que é mais fácil, mas depois eu quero fazer de uma calça jeans, gente. Já até já fiz começa, aqui. A gente começa a olhar, né? Exatamente, é uma outra visão. Meninas, antes da gente encerrar, eu só gostaria de compartilhar, porque muita coisa legal foi falada no chat durante a palestra maravilhosa de vocês. E assim, eu tenho certeza que muita gente já está pensando de maneira diferente, tenho certeza. Então, assim, eu até lancei aqui um desafio aqui no chat de criar hashtags, né, para a nossa palestra aqui hoje. Então, saiu aqui, ó, design centrado na vida, transparência, hashtag moda circular, educação sustentável, mudança, Legal. atitude, consciência, consistência, filosofia de vida. Então, foram algumas das hashtags que surgiram. E também, assim, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Até a gente teve um comentário da Flávia Tampelli, que ela perguntou, né, como que deve ser depois do coronavírus, com todas essas peças que estão em loja. E aí o Thiago falou de uma coisa interessante no chat, sobre o upcycling, né, que as lojas podem usar esse upcycling de primeira mão para poder customizar algumas peças. Então, assim, muitas discussões legais surgiram no chat, gente.
Eu estou super feliz até com a participação de todo mundo. Não sei se vai dar tempo de gente de ler tudo, mas eu acho que todo mundo foi atingido com a palestra de vocês, sabe? Dessa consciência, da gente compartilhar esses conhecimentos, porque até aqui a gente teve um comentário aqui por último, né? É muito importante a gente aumentar o fluxo dessa informação, gente. Então, todo mundo que está assistindo, vocês agora são divulgadores dessas informações maravilhosas de hoje também, hein? Divulguem isso nas empresas de vocês, no trabalho, na família, na sala de aula, onde vocês estiverem, porque é só assim, através do conhecimento, que a gente consegue ter mudanças de atitudes mesmo. E, gente, eu queria agradecer muito a Cris e a Angélica. A gente passou 20 minutos, mas olha, eu não queria que acabasse. Né? Que bom, Diva. Foi muito bom. Feliz. E a Jennifer está até falando aqui agora, essa consciência das indústrias só vai ser maior quando os consumidores exigirem isso como motivo de compra. E até uma das coisas que eu anotei lá no início, que assim, vocês falaram que o poder está na mão dos consumidores, né? Em outras palavras que eu estou falando. Se a gente não tem quem consuma, quem compra os produtos, qual o propósito de todas as empresas, né? De fazer para quem? Fazer a roupa para quem? E aqui tá todo mundo falando que foi incrível. A Cris, acho que é a Cris, nossa querida professora, tá aqui mandando um abraço, palestra maravilhosa. A Rosana Nakarato, professora, também esteve aqui com a gente, vários alunos. Então, foi muito bom, meninas. Obrigada mesmo, obrigada pela participação de todos. E não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa aqui no chat para a gente aproveitar esses minutinhos. Ó, a Jennifer tá maravilhada, que é apaixonada por esse novo olhar de mundo. Isso foi uma coisa também que comentaram, né? Sobre até os brechós e tal. Bacana. Que antes tinham poucos brechós, era visto como, né, peças usadas, quase como sinônimo de pobreza. Hoje não, hoje é um estilo. Hoje é vintage, então a gente consegue... Já existe até curador de brechó Olha hoje em dia, isso! né? Ih, ó, Curador gostei de disso. brechó de luxo. Gente, incrível. Novas profissões, novos caminhos, novos valores, né? Muito bom. E aí eu queria aproveitar também, ó, dar 2 recados, gente. Tem o link da lista de presença aqui para vocês poderem cadastrar a lista de presença de hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente, para vocês se cadastrarem mesmo na nossa palestra. E aí eu queria também chamar vocês para a palestra de amanhã, para o webinar de amanhã, que vai ser com a nossa querida professora Amanda Vasconcelos. Ela vai falar sobre upcycling, gente. Tudo a ver com o que a gente viu hoje. E ela é professora do Senai CETICT, ela tem aulas de upcycling, ela faz aulas de upcycling, faz iniciações científicas, ela é tudo de bom nessa área de upcycling. Então, vocês têm que estar aqui às 2 da tarde. Amanhã vai ser de tarde, hein? Então, é bom que não tem tanta concorrência de live, que esse horário agora é concorrido. Isso, a Ana Cláudia aqui falou com a gente, nossa querida coordenadora. Meninas, só elogios nesse chat. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar um pouquinho aí dos elogios. Ó, o Pedro Airan falou aqui, mais um dia perfeito. Então, a gente finaliza a noite com esse comentário maravilhoso. Obrigada, muito obrigada meninas. pelo convite, Diva. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada Beijo a para todos. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau.